Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 10 de julho de 2026. Hoje é uma sexta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, então, sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, apresento a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a barra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? A palavra do Senhor está hoje em Provérbios 25, tá? Diz assim, outros provérbios de Salomão. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser exaltado, para que Teu nome venha a ser glorificado. Não é sobre mim, Senhor, é sobre Ti, porque o momento de João 3,30 é para falar de Jesus, é para falar da palavra, é para falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus, para falar da trindade, para falar da palavra, que é pura e verdadeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? Provérbios 25 vai estar falando assim, os provérbios de Salomão. Estes são os provérbios de Salomão, compilados pelo servo de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória do rei, né? Por quê? Porque, assim, quando fala de provérbios, ainda mais quando fala, assim, das coisas de Deus, né? Vem falar do oculto, por quê? Porque porque Deus, né? Ele tem, a glória dele é tão grande que o homem não consegue explicar quem é Deus, né? Não tem como explicar, não dá para explicar quem é Deus, porque ele é Deus, né? Ele é o começo, ele é o fim, ele é o meio, ele é tudo. Então, o Provérbios vem mostrar aqui a grandeza de Deus nesse salmo aqui, né? Nesse Provérbios 25, né? Então, aleluia, glória a Deus, mostrando aqui, né? Então, a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobrir, é a glória dos seis, né? Então, muitos tentam descobrir, mas não vai, né? Provavelmente também, né? Quando falei, estes são outros provérbios, provavelmente esse provérbio aqui, né? É de Ezequias, quando eu falei Ezequias, provavelmente foi ali segunda Crônicas, nessa época, porque Salomão, né? Ele foi o último rei da monarquia unificada, tá? Porque após isso, né, a gente vê que o reino é dividido, né? Reino do Norte e Reino do Sul. E aí a gente vê que Ezequias, se não me engano, acho que ele era do Reino do Sul, né? Que era todo Israel, alguma coisa assim, tá bom? Então a gente tem que ter sempre em mente essa visão. E não esquecer, porque são situações, né, que ocorreram, né, e que ele já tá falando de um Israel dividido aqui, provavelmente, quando ele fez esse provérbio, tá bom? Reino do Norte e Reino do Sul. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nessa se tem material para o ourives. Então, a prata, quando ela é tirada da escória, que ela é purificada, né, fica só a parte boa dela. E para purificar, igreja requer muito, né? Então, tá falando aqui, representando que a sociedade tinha que ser purificada também, né? Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono, né? De injustiça. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre o homem importante. É melhor que o rei lhe diga suba para cá do que ter que ir humilhá-lo diante de outra autoridade. O que você viu com os olhos, né? Eu sempre lembro de uma situação, né, que aconteceu comigo uma vez no ministério onde eu congregava, né? Eu fui falar com uma pastora e ela, né, tipo assim, achando que eu queria tirar a foto com a outra pastora que, né, se achava celebridade, ela lambendo o chão lá. Não, tem que fazer fila para tirar. Não, você quer. Eu fiquei, não vim tirar, eu pensei que você tava me chamando, né? Então, assim, às vezes você vê umas besteiras, né? Só Deus. Credo, só Deus. Sempre eu lembro disso. Toda vez que eu vejo esse negócio de honra, eu lembro disso, né? Eu acho muito estranho, igreja, esses lugares que tem, ai, cadeira de honra pra fulano, cadeira de honra. Nossa, não dá pra entender, né? Porque a honra e a glória é do Senhor, né? Quem tem que aparecer é o Pai, o Filho e a Espírito Santo. Deus tem uma chamada com cada um, né? É diferente, mas caso o dia que eu tiver um ministério, não vai ter cadeira de honra, porque todos nós somos iguais perante ao Senhor. Não, no Velho Testamento tinha, né? Muita honraria, né? Porque tinha reis, monarquia. Hoje não, né?
Nós somos um povo lavado e remido, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores é Jesus, né? Ai, isso é dessa do Pai. Não leve, melhor que o rei lhe diga a sua para cá do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade, o que você viu com os olhos. Não leve precipitadamente ao tribunal, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar. Procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Quantas pessoas, às vezes, né, mau caráter, né? Você conta alguma coisa, aí a pessoa, quando fica diferente com você, ou briga com você, sai contando para os outros. Não pode, né, igreja? Caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá a sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam, né? É muito interessante, né? Porque provavelmente naquela época era muita neve, né? No tempo da colheita, as pessoas iam e traziam assim, nossa, né? Provavelmente uma bebidinha quente ali, né? Para aquecer, né? Ai, um chá, a gente não sabe, né? Como o frescor da neve, né? Para refrescar, para esquentar ali no frio. Da neve na época da colheita é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores, né? Esquenta, anima. Como nuvem, vento sem chuva é aquele que gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra teus ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-los. Olha, é o barato esse provérbios, né? E é bem real mesmo, né? Não fazer visita nas casas dos vizinhos, né? Vizinhos do cão. Tem uns que é só o sangue de Jesus. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Quantas pessoas fazem isso, né? Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa no dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Se o seu vizinho tiver fome, lhe dê de comer, e se tiver sede, lhe dê de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, e dele o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver no canto sobre o telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta, e a boa notícia que chega de uma terra distante. Porque naquela época de guerra, né, eles ficavam à espera de notícias, né? Então é isso, ficava esperando a notícia. Não é igual hoje que você faz um zap e do outro lado já sabe, né? Não, demorava. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante dos ímpios. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra, né? A gente viu que já falava, né, que comer muito mel enjoa. E realmente, né, você vai comer muito mel, você vai ficar enjoado, né? Porque o mel, ele acaba sendo algo que enjoa, né? Então, tem que comer moderadamente, né? Comer mel demais não é bom, nem honroso buscar a própria honra. Quanta gente, né, se acha, né, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, oh Deus. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é que não sabe dominar-se. Porque quando a cidade ela tem os muros derrubados, ela é frágil, né? Ela, vamos dizer, ela se torna vulnerável, né? E daquela época, né, além dela ficar indefesa e envergonhada, né, era aqui que não, era a cidade que era humilhada, porque Deus falava, né, para esse povo nessa época, povo de Israel, né, que se eles não coisassem, né, que seus muros, né, ia ser vergonha, ia ser caído. Então é isso, tá, igreja? Quando fala de muros, fala de vergonha, derrota, fraqueza, né, era isso que acontecia muito com o povo de Israel naquela época, tá bom? E era a maneira, né, deles tentarem, como eu posso dizer, reconstruir os muros, significava sinal de fortaleza, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham a ter aí como eu posso dizer, um final de semana abençoado, em nome de Jesus, tá bom?
Fiquem na paz, Deus abençoe.